Salve, salve, amigos contadores! Começamos agora um novo episódio do podcast Além da Conta para você, que eu, como sempre digo em todos os episódios, para você que é contador, contadora, muito além da conta. Esse episódio ele é apoiado pela Contimatic Fênix. Quem não conhece a Contimatic Fênix, na verdade? Empresa que está há mais de 35 anos no mercado contábil, levando soluções para vocês, contadores, empresas de contabilidade. Empresa que está aqui com vocês sempre ajudando, não só com tecnologia, mas também com educação, conexão, relacionamento. Tudo isso a Contimatic te oferece e ela é a apoiadora aqui do nosso podcast Além da Conta, que o episódio de hoje está sensacional. Vocês vão acompanhar comigo. Você, profissional de contabilidade, minha colega profissional de contabilidade, vem para o podcast. Não conhecia? Não conhece? Então essa é a hora de você se inscrever no canal. Se você está acompanhando a gente através do YouTube, vai lá no sininho, faz a sua inscrição. Sempre que sair um episódio novo, você vai ficar sabendo de tudo. Você vai ser notificado lá no YouTube, perfeito? E você que quer acompanhar também o podcast Além da Conta, não tem acesso ao YouTube, saiba que nós estamos também nas principais plataformas de áudio. Estamos no Deezer, estamos no Spotify, estamos na Apple Podcast, enfim, você consegue acompanhar todos os dias, todos os episódios aqui do podcast Além da Conta, que hoje tá bem bacana mesmo. Mas antes, não esquece, deixa seu like aqui embaixo, tá? Deixa seu like aqui nesse vídeo se você está acompanhando através do YouTube, para mais contadores acompanharem a gente. E me segue lá no Instagram, por favor, @MauricioBarrosContador. Quer saber sobre a Contimatic Fênix? Segue também a Contimatic, @Contimatic Fênix lá no Instagram. Você fica sabendo de todas as novidades e todos os eventos que a Contimatic realiza para você. E olha só, hoje o podcast Além da Conta vem com aquela essência tributária para tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre o novo modelo tributarista que se apresenta aqui no Brasil agora, com reforma tributária, enfim, não é verdade? Então, a gente sabe que é uma área extremamente, precisa de muita especialização, então a gente trouxe um especialista para falar com vocês. Olha só que legal. O cara que está aqui hoje para dar uma entrevista para a gente aqui no Além da Conta, ele é CEO da Net Fiscal, uma plataforma que você consegue fazer toda a atualização que você necessária para atuar no mercado tributário. Ele é professor universitário, professor da FECAP, olha só o nível de convidado que estamos recebendo, né? Ele é formado em administração com especialização em direito. Ele também é CEO da KA Soluções Tributárias, então fica só vendo o nível de convidado que nós temos hoje. E, como a gente sempre faz aqui na abertura do podcast Além da Conta, ele é marido da Cecília. Ô louco, bicho! Estamos falando de quem? Do meu grande amigo Kleber Santos! Esse é o cara, bicho. Um currículo desse aqui, hein? Foi meia hora de podcast só para poder falar, né, Kleber? Maravilha. Vou quebrar aqui o protocolo, agradecer a participação do meu amigo Maurício. Não é o Maurício Barros. É o meu amigo que, assim, conheço há bastante tempo. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar com você nessa jornada e espero contribuir sobre as perspectivas da área tributária. E por que não também nos divertirmos e trocarmos algumas ideias sobre uma área que também pode ser divertida. Eu sempre digo que estudar faz muito bem. Eu quero aqui dividir com vocês alguns pontos que na minha jornada eu pude contribuir para que eu me tornasse um profissional da área tributária e assim me divertiram também, obviamente, ganhando novas camadas voltadas à área tributária. Isso, cara. A honra é toda nossa, Kleber. Você é um cara que é parceiro aqui da gente já há muito tempo. Você é professor aqui da Contimatic Academy. Você já ministrou palestras pra gente aqui no Descomplica várias vezes. Então, é uma honra receber você aqui no podcast Além da Conta. Não podia faltar a sua contribuição para o mercado contábil, que é uma contribuição muito valiosa, né? E além da amizade que a gente tem, então muito obrigado por ceder o seu tempo para estar aqui com a gente hoje, viu? Que bacana, Clemão. Kleber,
Kleber Santos, o cara que todo mundo conhece, é professor de universidades que são parceiras da Contimatic, né? Mas, cara, o que levou você a partir para a área tributária, velho? Porque a área tributária não é de hoje que o negócio é bem cabuloso mesmo, né? Então, o cara, para atuar na área fiscal ali, ele tem que gostar demais, né? Então, o que levou você a optar por essa área? Claro, bom, vou fazer um recorte, voltando no tempo, quando eu tinha 17 anos de idade, e eu comecei a trabalhar num escritório de contabilidade. E, por um acaso, qual foi o setor que eu tive o primeiro contato? Tá aí, né? Com a área fiscal. Na oportunidade, então, separava documentos para que outras pessoas pudessem, então, fazer a execução da escrituração. E a época, diferente de hoje, era papel. Então, as pessoas digitavam todo aquele tipo de conteúdo. Aquela nota fiscal modelo 1, né? Exatamente, que era 4 vias e cada via tinha um tipo de informação. Preenchida à mão? Preenchida à mão. E, inclusive, era uma característica para você trabalhar na área fiscal ter uma letra bonita. Eu vejo que a sua letra é muito bonita. Logo, você tinha todos os predicados para começar, então, nesta área. Quando eu comecei na área, então, separando essa documentação, logo surgiu a oportunidade para que eu pudesse ter mais contato. E confesso a você que, logo de cara, sempre foi meu plano A. Nunca tive um plano B. Eu me sentia desafiado e me sinto ainda hoje na área fiscal tributária, onde eu percebi que a partir desse momento que eu tive esse contato com os documentos fiscais e os documentos fiscais existiam uma ordem para que pudesse ser registrado, assim como as CFOPs, os CSTs, eles se conversavam. Isso para mim foi começando a se tornar desafios. E o desafio para um jovem, 17 anos à época, hoje, irei fazer 40 anos agora em agosto. Tá novinho, novinho. O tempo passa rápido. E nessa oportunidade, então, eu comecei a me envolver nessa área fiscal e com isso eu fui sentindo que eu era apaixonado por isso. Então, digamos que eu dei sorte, talvez, por ter começado tão cedo numa área e logo ter me identificado. Por isso que eu digo que eu nunca tive um plano B, sempre foi meu plano A. Logo de cara, eu entendia que eu poderia estar contribuindo para essa atividade. E gradativamente eu fui ganhando, obviamente, novas camadas, novos cargos, até chegar aqui como o CEO de algumas empresas e também lecionando, multiplicando o que me ajudaram lá atrás, quando eu tinha 17 anos de idade. Então, acho que eu tenho um dever perante a sociedade em devolver o que a sociedade me deu. Então foi sentimento. Entrou lá na área, gostou e foi, né? Exatamente. E tem uma briguinha, né? O pessoal do contábil não gosta do fiscal, o pessoal do fiscal não gosta do contábil. Sempre existia essa rincha e tal, mas eu acho que, assim, talvez o meu diferencial, por ser uma pessoa um pouco mais, assim, comedida e bem justa em relação a saber entrar e sair, eu me dava bem com a área contábil. E continuo, porque eu sabia a importância da área contábil, porque ele é o auditor das minhas atividades. Então, melhor eu ser amigo dele para que assim ele me antecipe o que eventualmente eu fazia de errado. Então, eu aprendi muito, né, com essa área à época e por isso que aos poucos as coisas foram acontecendo tão rapidamente. Eu atribuo também essa questão de você saber lidar com as questões que, obviamente, geram polêmicas, como a área fiscal e a área contábil. Que a rincha o fiscal alega que tem mais velocidade nas informações e a pressão é maior. Uhum. E que o contábil, por sua vez, ele tem mais tempo para pensar. E o contábil, ele vai destacar que, em razão de ter mais documentações a serem avaliadas, logo, ele não consegue ser tão rápido quanto o fiscal. Portanto, cada um tem uma verdade, mas no final do dia é um CNPJ que você envia para o ente tributante. E para esse ente tributante, tanto faz se existe uma área contábil, uma área de departamento fiscal ou até mesmo departamento pessoal. É um CNPJ. E se você se portar dessa forma, que as informações são consolidadas pela contabilidade, melhor ser amigo deles. E assim que eu fiz. E essa especialização em direito, cara? Acho que isso daí foi um diferencial na sua carreira, né? Sim, ao todo são 4 especializações de direito. E você tem essa pegada mais advogado e tal, sim, né? Tem até um fato curioso, porque sempre eu gostei muito de ler e na oportunidade, e aí fica registrado também, como é importante você ter um mentor. Talvez eu nunca tive um mentor que me orientasse, que talvez o curso de Direito era mais alinhado com as minhas características. Uma vez que eu sou uma pessoa que adora ler,
tenho uma facilidade para memorização e também uma facilidade para interpretar texto, talvez por uma questão de ler bastante. E com isso, a faculdade que à época entendia-se que era mais apropriada para mim, de acordo com o que ali eu vivenciava, aos 17, 18, 19, que a administração seria mais ampla e que na oportunidade era a escolha. Até porque também, né, eu venho de família humilde, então digamos que era o valor que eu tinha condições à época de investir. E a partir disso, as coisas foram acontecendo muito rápido na minha carreira. Aos 22, 23 anos, eu já era coordenador de grandes empresas. E a exigência para que eu pudesse conhecer mais profundamente o direito foi onde eu pensei que eu poderia pegar uma curva, que é a especialização, que dura em torno de 1 ano e meio. E quando eu comecei a fazer essas especializações, Maurício, você imagina que eu ficava numa sala onde 95% eram advogados. Vou até aumentar o percentual, eu acho que era 98% de advogados e eu, com o restante dos colegas, não eram advogados. E a maioria era contador e ainda eu era administrador. Embora no começo da graduação de administração, é muito semelhante às grades. Então, óbvio que eu consegui aprender bastante sobre o ponto de vista contábil, isso ajudou bastante. Mas, ainda assim, eu tive que correr muito. A minha primeira pós-graduação em Direito foi desafiadora, porque o vocabulário, as formas e condições que aquilo se apresentavam, obviamente, não era o que eu tinha visto. Só que eu sabia que eu estava num lugar, digamos, errado. E eu que tinha que ir atrás da informação. E a partir dali, eu comecei eu mesmo por conta própria, tentar buscar, então, digamos, essas lacunas que eu não tinha por não ter a graduação de Direito e acompanhar a disciplina. Eu me sagrei muito bem, minhas notas foram excelentes e faz com que, então, eu comece a fazer mais graduações. Como disse, foram 4 e voltadas ao direito, e a primeira foi mais desafiadora, as próximas foram mais tranquilas e eu consegui compreender. Inclusive, tem uma passagem curiosa, porque quando eu já tive a oportunidade de trabalhar no escritório de advocacia, antes de me tornar então CEO dessas empresas. Aí é que tá a jogada. E aí quando eu passei pela bateria de testes, que não foi tão fácil como parece, depois teve um impasse. Porque quando eu já estava contratado, que começa a colher as informações, isto é, os documentos, né, no caso, a sua CNH, a sua carteira de trabalho, me pediram a minha OAB. E aí descobriram que eu não era advogado. E aí tiveram que abrir uma concessão no escritório para poder me contratar. E eu entrei como um consultor. Mas na real era para eu ter entrado como um associado. Ou seja, eu acabei participando de um processo. Ninguém me perguntou nada, na qualificação nunca alguém tinha avaliado. Tinha toda a qualificação necessária. Pois é, e depois chegaram... Só não tinha a OAB. Então, toda a parte da especialização me ajudou, obviamente, eu consegui passar nessa bateria de testes. Então, digamos que eu sou a pessoa que consegue interpretar rapidamente os fatos. E isso, obviamente, me ajudou a conseguir compreender mais profundamente o direito. Com fundamentação legal, tudo fica muito mais fácil, né? Sim. Tá aí entra até a jogada que a gente tem que passar para o nosso público aqui. Eu ministro aulas aqui na Contimática há muitos anos, em outras instituições, e eu sempre falo para o pessoal, você tem que conhecer a legislação da área que você atua. Com certeza, porque assim, é onde te dá segurança se de fato o que você está executando é o que reproduz a luz do direito. Então, eu sempre digo que a área contábil com a área fiscal não é só matemática. Talvez é mais interpretações, porque você tem lá uma base de cálculo que aplica-se uma alíquota. A pergunta que precisa ser feita é, qual é a base de cálculo e qual é a alíquota? A mesma coisa são os lançamentos. Todo débito tem um crédito, mas como que você tem que reproduzir isso de acordo com as determinações das regras contábeis? Então não é só fechar a conta que todo débito tem um crédito, mas que essas informações se encontrem de modo a satisfazer o ente tributário que está exigindo aquela informação. Então eu acredito que a nossa área ela passa muito pelas interpretações e nem tanto matemática. A matemática é um detalhe perante o que nós precisamos executar, e aí que entra os próximos pontos que nós vamos discutir, que é a nova possibilidade que temos de ser protagonista agora com a reforma tributária. Verdade. A gente estava conversando, inclusive, antes da gravação aqui nos bastidores, né? Sobre uma colega
que professora do mercado contábil há muito tempo e que hoje ela está terminando a graduação em Direito porque ela resolveu fazer essa transição. Na realidade não é exatamente uma transição, ela está fazendo ali como que a gente pode dizer? Um complemento. Um complemento, né? Que vai gerar ela já tem como que eu posso dizer? Um conhecimento, know-how ali na parte contábil, tributária. Agora, com a graduação em Direito, o céu para ela é o limite. Seguramente. Né? A combinação perfeita, né? Diria para você que tem alguns colegas que eu tenho mais contato, que eles são formados em administração, economia, caramba, contabilidade, no caso ciências contábeis, e direito. Então, para um colega que aqui está, se ele entender que também é um caminho, não há problema nenhum. São atividades complementares que se unem muito, porque se nós olharmos para a economia, ela está ligado com a interpretação do balanço. Ou seja, se você observa que o mercado caminha para um lado, pela sua veia de economista, aí sim a matemática começa a surtir um pouquinho mais, que aí você interpreta e consegue aplicar a matemática com as habilidades que você adquiriu por meio, então, da economia. Isso é muito bom, isso é muito bom. Vamos olhar para a câmera do meio aqui, porque a gente vai dar um recado para a galera que está acompanhando pelo YouTube ali, que está assistindo o nosso episódio pelo YouTube. Você que está acompanhando pelas plataformas de áudio, você vai ouvir também. Quando você começou a faculdade de Direito, não te avisaram que você ia ter que estudar tanto, né, Kleber? Pois é. A faculdade de Ciências Contábeis, não te avisaram que você ia ter que estudar tanto, né? E se tiver a oportunidade de fazer um TI também, pode fazer. Faz TI também, né? Que é verdade. Vai ajudar bastante. Cara, que bacana. Kleber Santos, professor Kleber Santos aqui com a gente no Além da Conta. Cara, aí você falou, na hora que você estava se apresentando e falando de todo esse processo que você passou, de especializações em direito e tal, eu já entendo aqui que isso é um diferencial para quem quer atuar no mercado tributário. Seguramente. O mercado tributário ele é repleto de oportunidade. Sim. Né? O cara que fez ciências contábeis ali e atua nesse mercado, cara, sucesso garantido. A gente fala que é onde está o dinheiro. Exato. Porque a burocracia é gigantesca, né? Mas você, aliás, falando dessa burocracia, teve um estudo que eu ouvi uma vez, eu não vou saber dizer para o pessoal aqui qual é a fonte, mas eu vi um tributarista falando que se você imprimir a legislação tributária do Brasil em folha A4 e colocar uma na frente da outra, assim você atravessa o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Sim. Para ver a complexidade que é a legislação tributária no nosso país, né? Então aí o que eu quero saber de você? Quando você estava fazendo a sua apresentação, você falou dos desafios que você encontrou lá com 17 anos, ingressando no escritório de contabilidade e atuando na área tributária, certo? Sim. Esse desafio voltou. Eu acho que a gente está passando na fase mais desafiadora desse mercado, não é? Sim. Eu diria para você que o desafio ele se apresenta e ele foi sendo gradativamente aumentado. Porque quando eu tinha 17 anos de idade, a formalização que você tinha e o seu relacionamento com o fisco, de forma geral, era muito moroso. Era por meio de papel, as notificações demoravam bastante. Com o advindo do projeto SPED, entenda o projeto SPED, nota fiscal eletrônica, o SPED como um todo, a velocidade das informações e, obviamente, os predicados que exigia-se a partir dali dos profissionais da área fiscal aumentou. Ele começou a se tornar um profissional dentro de um setor de contabilidade como um protagonista, porque as ações dele repercutiam rapidamente. Então, nós já começamos a evoluir desde a época de meados de 2012, com a chegada, então, desses novos recursos, de forma exponencial. E sobre o que nós estamos vivenciando agora, com essa possibilidade real da reforma tributária, eu diria para você que eu sou otimista, no sentido de que não existe momento melhor para que isso acontecesse. Porque as informações hoje, como vocês estão aqui nos assistindo, lá atrás, quando eu comecei a 17 anos de idade, não tinha esses recursos que nós temos hoje. Então, acesso à informação. Acesso às informações. Eu diria para você que esse é o ponto-chave. Nós hoje temos muitas informações. Portanto,
um indivíduo que está no Acre ou está no Tocantins, naturalmente ele vai ter a mesma possibilidade, do seu ponto de vista de entendimento, porque ele não carece mais ele esperar alguém na sua cidade promover um evento presencial, que obviamente é muito importante, mas hoje com as informações online, a pessoa se mantém atualizada a todo momento. Então eu acho que enquanto nós estamos passando nesse momento desafiador, o profissional da área de techs como um todo, é importante ele ter noção como isso vai repercutir em suas atividades, com as informações que ele vem recebendo. Então, acho que é importante já esse profissional acompanhar essas novas movimentações da reforma tributária para que ele possa ter como diferencial a recomendação. Eu sempre digo, Maurício, vale mais a informação do que a execução. Porque quando você tem a informação, e ainda mais aquela informação que poucas pessoas conseguem traduzi-las, como bem você colocou, a legislação tributária ela é muito complexa. Então, poucas pessoas conseguem chegar em resultados e chegar a dizer é desse jeito que vai ser executado de acordo com esses ditames da legislação. Ponto. Então, se nós olharmos isso como uma oportunidade de ser a pessoa ou uma das pessoas que conseguem traduzir aquilo que ninguém consegue, o céu é o limite, porque você não vão discutir o preço daquele trabalho, e sim as pessoas que vão te procurar têm uma dor. E quando você consegue tirar a dor de alguém, a pessoa está disposta, obviamente, de contribuir na mesma medida, isto é, pagar pelo valor que você entende justo. Então nós temos que nos valorizar nesse momento, entender que é um momento muito específico e que tem muitas pessoas que simplesmente não estão dando o devido ou a devida atenção para essa movimentação. Embora tenha previsão para que comece essa transição da reforma tributária em 2026, nós já estamos em 2024 caminhando para agosto. Já foi. Daqui a pouco fechou 2024, 2025 é um ano basicamente aí sabático para a gente poder entender como vai funcionar na prática, mas além disso nós temos que deixar a casa em dia, porque os demais tributos ainda existem e vão existir por um determinado período ainda. E eu vou falar uma coisa que ninguém falou. Eu falo. Vai entrar em vigor a partir de 2026. Isso, exato. Boa. 2026 é ano de Copa do Mundo. Isso mesmo. Já dá uma quebrada na galera, não dá, Clemão? Olha, eu diria para você... Né? Porque dentro desse contexto que você está falando, estamos em 2024 já beirando 2025. Você tem 2025 porque 2026... Né? Se um mísero final de semana ou um feriado já tira as pessoas do foco, um carnaval já tira uma pessoa do foco, o que dirá uma Copa do Mundo. E vamos imaginar ser otimista que o Brasil prospere, que chegue nas quartas de final, que vá para a semifinal. E se ganhar então, amigo, aí você já viu que o ano já está resolvido, do seu ponto de vista da alegria. Carnaval em fevereiro, Copa do Mundo em junho, reforma tributária entrando em vigor. Vai ficar legal o negócio, hein? Emocionante. Para aqueles que estão preparados. Fica legal, hein, cara? Ninguém nunca tinha pensado nisso, pois né? Pois é, exatamente. Eu vou até usar nas minhas apresentações agora essa informação muito importante. Temos dois eventos que o brasileiro adora. Que loucura. Que é o carnaval e o futebol. Acabou, aí já é Natal. E aí 2026, vamos começar. Caramba, bicho, que loucura, que loucura. Esse novo, você falou um negócio também bacana aqui, ó, que eu até anotei. Informação é mais importante que a execução. Exatamente. Anota aí, você que está acompanhando pelo YouTube, para você que está acompanhando pelas plataformas digitais. A informação é mais importante que a execução. Isso aqui é genial, cara. O mercado valoriza muito. E eu, assim, quero deixar você, meu amigo, que está aqui ouvindo, faz seu trabalho de forma perfeita. Você executa, entrega, e no final do dia o cliente, por algum motivo, não vê valor nisso. Porque a informação que você está levando para ele é algo que é muito simples. Agora, quando ele tem o desejo de saber algo que ele procurou por várias pessoas e ninguém trouxe uma resposta adequada, e você tem informação e você entrega, a partir desse momento, ele te valoriza. Faca e o queijo na mão. Exato. Então nós temos que ter informações que o mercado não possui.
mas você possui. Não que só você, mas digamos que poucas pessoas têm acesso a isso. Por isso que eu falo, quando você está trabalhando com cenários mais complexos, a concorrência é menor. Então, assim, vai de negócio, vai de modelos. Mas esse é o ponto. Não quer concorrência com nenhuma situação? Procure negócios mais complexos, porque ali a concorrência quase não existe. Mas, obviamente, que tudo tem o seu bônus e o seu ônus. Mas aí fica para você avaliar qual o caminho que você quer seguir. Esse é o professor Kleber Santos com a gente aqui no podcast Além da Conta. Informação é mais importante que a execução. Então, quando a gente fala na área tributária, né? Exatamente. Cara, complexidade das informações ali é gigantesca, né? Informação mais importante que a execução. Você é professor da Contimatic Academy. Você tem curso também lá na Net Fiscal, afinal você é o CEO, obviamente, que o seu conteúdo está lá também. Você é o rei da informação, porque você é professor de universitário, você é professor de cursos de aprimoramento, especialização, você é professor de pós-graduação, parceira da Contimatic, a BSSP, do nosso grande amigo Edgar Madruga. Você tem uma assessoria tributária, KA, de Kleber Antônio, né? Então você leva informação para a galera, até mesmo nesse modelo que você falou. Mas vamos lá, cara. Hoje o profissional que está se formando, por mais que a gente tenha aqui uma tecnologia a nosso favor, e essa tecnologia consegue chegar nos 4 cantos desse Brasil de meu Deus, não é toda a informação que você tem que absorver também, né? Exatamente. Num cenário onde a gente tem muita informação, fica difícil. E como é a sua visão de dentro da universidade? Você sai de lá preparado para fazer toda a parada necessária da área fiscal, tributária e você executar no dia a dia? Olha, eu posso até usar um exemplo muito básico. Quando você tirou a sua CNH, você se sentiu preparado para dirigir todos os cantos do país? Claro que não. Exato. É a mesma coisa com a universidade, que é a graduação. A graduação ela tem que cumprir uma faixa onde existem execuções que são várias questões que não estão ligadas só na área das ciências contábeis. Você teve lá sociologia, sim, filosofia. Então, naquele momento, eu falei assim, pô, mas por que eu precisava disso exatamente? Porque as ciências contábeis então, uma ciência. E a ciência tem que examinar o indivíduo, a sociedade. Por isso que sociologia e filosofia fazem parte da ciência. Porque nós só não examinamos números. Os números são imputados por negócios. E os negócios são movidos por pessoas. Tenho certeza que agora que você está cursando, que reclama dessas aulas de sociologia, eu também fui um deles. Eu também reclamei. Mas com a maturidade, eu fui entendendo que isso é muito importante. Tudo isso para dizer que você tem uma grade e tem que cumprir. Então, são muitas disciplinas que você tem durante então, uma jornada de 4 anos. Mas você tem recortes. É impossível você conseguir devolver tudo que um profissional vai vivenciar. Então, a prática também é muito importante. Isso é, você está dentro de um contexto e é como for um motorista. Quando eu tirei minha carteira de motorista, eu, obviamente, fui aprendendo, bati um pouco o carro, não estacionar. Eu tinha medo de passar em lombada. Exato. Deixar o carro morrer. Faz parte. Faz e aí sentido, você, hoje em dia, consegue trocar as marchas, você escuta música, você troca mensagens, você faz tudo isso e ainda dirige. Então, ou seja, isso é um processo. Só que esse processo você vai ganhando com o tempo e, naturalmente, você vai colocando outras pílulas, que é uma nova graduação, é uma pós-graduação que você pode ser feita. Então você vai ganhando a necessidade de entender, isso aqui eu preciso saber um pouquinho mais. E é natural na vida. Não tem como nós apenas entendemos algo hoje e simplesmente abandonar. Porque aquele conhecimento, ele te levou até o local. E é igual combustível. Você vai abastecer o carro só uma única vez? Não, ele te leva até um destino, chega um momento que você precisa abastecer de novo. Ou seja, o seu conhecimento te levou até aqui. Para você dar o próximo passo, você precisa abastecer de novo. E abastecer é o cérebro. Atualizar, cara. Se atualizar.
Grandes profissionais, eles se atualizam, grandes profissionais, eles estudam. Falo aqui, eu sou prova viva disso, eu tive aula com o Kleber. Né? Quando foi? Foi em janeiro, fevereiro ali, não foi? Isso. Eu fui lá, cara, fazer outra pós-graduação e falei, cheguei lá, quem era o professor? Kleber Santos, tá vendo? Falei, agora não preciso nem fazer prova. Mentira. Não foi tão fácil quanto parece. Mentira, na verdade. Pelo contrário, ele explicou muito sobre... em algum momento ali da disciplina tinha que se falar sobre reforma tributária, né? Também, sim. E ele explicou com excelência para o pessoal lá, tinha acho que provavelmente umas 60, 70 alunos, e foi um negócio absurdo, foi um negócio genial. Você que quer acompanhar, vem aqui na Contimatic Academy, tem lá vários cursos do Kleber, é um cara genial, de uma didática muito simples, vamos colocar aqui assim, no sentido de ser um conteúdo rico, de qualidade, mas uma linguagem simples que você consegue entender. Entender e siga também a postura desse cara aqui, né? Que né? Esse cara aí pelo amor de Deus, a elegância. Eu vim até com um terninho cinza hoje para tentar chegar né? próximo, né? Entendeu? Mas é que eu não sabia que ia vir com lenço, senão... tem um lencinho aqui, né? Pra dar uma tá vendo? Eu tô tentando um clone pelo menos uns 70 quilos mais, né? Mais cheinho, mais um reloginho bacana. Tal. Falei, Kleber Santos é outro nível, né? Obrigado. Clebão, vamos falar sobre esse desafio da reforma tributária, cara. A gente falou aqui, vai entrar em vigor agora em 2026. Pessoal, e aí é que entra todo esse problema de o pessoal deixar tudo para a última hora, né, cara? E todas as áreas são assim. A tecnologia mudou muito, mercado contábil, 2007 veio o SPED que você falou que trouxe um modelo que muita gente que nem está entendendo ainda, que tudo agora tem que estar em conformidade, tem que ter o compliance ali tributário para tudo, porque hoje o negócio é todo digital. Mas falando sobre a reforma tributária, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para você na sala de aula. Perfeito. Vai mesmo acontecer? Tem alguma possibilidade disso não acontecer? Acabou. Não tem para onde o cara correr. O cara que está assistindo esse podcast, que está ouvindo, ele tem que cair a ficha dele que, de fato, é uma realidade a reforma tributária? De forma bem objetiva, sim, a reforma tributária vai acontecer. Ponto. Porque já houve uma alteração da Constituição Federal. Então não tem mais como voltar atrás. Eventualmente pode retardar. Olha, professor Kleber, você acha mesmo que começa em 2026? Se não começar em 2026, começa em 2027. Mas vai começar. Vai começar, porque já mudou a Constituição Federal. Ou seja, as regras do jogo já foram mudadas. Agora, o que fica é como precisa ser executado. E por meio das leis complementares que estão sendo já analisadas. Atualmente, esse projeto de lei complementar está no Senado. O Senado está em recesso no atual momento, ou seja, férias. Ele deve retomar esse assunto por volta de agosto, setembro. E entendemos que até o final desse ano é possível já termos um texto consolidado, já enviando para o presidente fazer, então, a sanção do mesmo. E a partir dali... Existe a possibilidade dele bloquear? Não, bloquear não, mas ele tem a possibilidade de vetar alguns trechos eventualmente, se ele julgar necessário, juntamente com a equipe. Mas de acordo com... só para vocês entenderem, quem fez o projeto de lei complementar foi o próprio Ministério da Fazenda, isto é, sob a batuta do presidente. Portanto, está alinhado com as expectativas do governo. Foi passado para, então, a Câmara dos Deputados. Fizeram poucos ajustes. E esses ajustes, que foram poucos, enviaram para o Senado. E de acordo com o que a gente vem acompanhando, sobretudo na questão da reforma entre a Câmara e o Senado, eles estão bem afiados, no sentido de que poucos ajustes assim estão sendo feitos. Acredito que não vai ser diferente agora. Ou seja, vai ser mais célere o processo. E como o projeto já foi desenhado por quem vai executar, ou seja, quem vai de fato sancionar, se não alterou tantas coisas, acredito que também os vetos não vão ser tão substanciais. Reforma tributária é uma realidade. Então, as empresas de software precisam se preparar e já efetivamente
devolver para os seus usuários que está preparada, que vai conseguir de fato devolver os cálculos, porque nesse período, Maurício, vai ser uma transição, onde nós vamos ter um modelo velho e um modelo novo, tudo na mesma base. Como que nós vamos garantir que essas informações vão funcionar? Então, tanto a parte técnica, sob o ponto de vista tributário, tem que estar alinhada, como também a parte sistêmica, que eu tenho certeza que sem ela não tem como fazer mais uma escrituração que eu fazia aos 17 anos de idade, que era de papel. Hoje, a formação, como você mencionou, é digital. Tudo está rastreado. E a ideia é que assim a gente possa seguir com mais tecnologia com esse novo modelo, que falam-se inclusive de uma apuração assistida, aquela semelhante ao imposto de renda. Isto é, quando eu emito uma nota ou quando eu recebo uma nota, essas informações vão ser reservadas dentro de uma plataforma que o fisco está criando e ela vai devolver os cálculos. Mas essa plataforma é deles. Eles que vão fazer os cálculos. Hoje em dia, nós falamos de declaração de imposto de renda, não vem pré-preenchida. Pré-preenchida. A mesma coisa é o desejo deles fazerem com esse novo sistema. Porque o objetivo da reforma é facilitar. Se é para facilitar, já comece já fazendo uma apuração e vai devolver para o contribuinte para checagem se esse valor, de fato, ele concorda, se esses números correspondem com a realidade. Então, assim, é uma novidade que eles querem emplacar nessa tal declaração assistida. Que pode se tornar uma dificuldade. Se ela vem pré-preenchida e você discordar. Está na Constituição que você é inocente até que se prove o contrário, né? Exato. Vai ter espaço, obviamente, para você questionar, assim como a declaração também pré-preenchida, você tem espaço para você mudar, mas se você mudar, você precisa, obviamente, estar preparado para comprovar os fatos. Exato. Caso você seja convidado para justificar esses meios, e a partir dali você tem que estar muito bem ajeitado para que assim não aconteça nenhum tipo de informação que você não consiga comprovar. Olha para sua câmera da verdade aqui e responde para a galera. Com a reforma tributária, vai diminuir a sonegação fiscal? Sim, o objetivo é que isso aconteça, porque tem uma pegada muito legal que é assim, como o tal IBS e CBS, as siglas novas que se dão através dessa reforma tributária, esse tributo vai ser não cumulativo. Quer dizer isso na prática? Que todo débito vai ter um crédito. Eu vou ter direito a créditos e é uma não cumulatividade ampla. Eu posso tomar crédito de tudo praticamente. Mas o crédito, Maurício, só vai ser repassado nessa apuração desde que esses fornecedores tenham declarado e pago os seus tributos. Significa dizer, se eu me relacionar com um fornecedor que não está adimplente, não paga os seus tributos, automaticamente isso não chega esse crédito para mim. O que isso vai promover no mercado? Naturalmente, uma guerra para que eu, então, observando que eu não recebi um crédito na minha apuração porque você não pagou seus tributos, eu vou chegar em vocês dizendo o seguinte, cara, eu não posso mais me relacionar com você. Então, das duas, uma, ou esse fornecedor paga os seus tributos e consegue continuar vendendo para mim, ou eu vou comprar de outra pessoa. Então, eu acho que a partir do momento que o crédito é um fator muito importante para que eu possa ter mais créditos, vou pagar menos. Diminuir o seu imposto. Exato. Então, tributo. Eu tenho que... Todas as minhas transações têm que ser com nota fiscal. Sem nota, não tem crédito. E se o fornecedor não paga os seus tributos, eu não tenho direito ao crédito. Então, você concorda que foi uma estratégia, do ponto de vista de você fazer com que esses contribuintes comecem eles próprios se fiscalizarem. Ou seja, não recebo mais nenhuma mercadoria ou tomo um serviço sem um documento fiscal. Porque se eu não tenho documento, eu não tenho crédito. É muito simples. Essa é a dinâmica. O que acredito que isso, muitos sonegadores vão ter que rever o seu planejamento tributário estratégico. Acabou a farra, igual diz um presidente de um time aí, né? Falou, acabou a farra. Acabou a farra. Agora a coisa vai ficar profissionalizada.
Caramba, cara, isso aí acaba com a concorrência desleal, isso daí Esse é o objetivo. diminui a sonegação, isso daí muda tudo, né, cara? E aumenta também, obviamente, as arrecadações. E nós acreditamos, como somos brasileiros, de que essas arrecadações serão revertidas para a sociedade. Em benefício. Em benefício da sociedade, até porque o tributo tem esse papel, que o tributo é um elemento que foi criado para que nós pudéssemos viver em sociedade, para que essas repartições fossem feitas e garantido na Constituição que são os deveres de um cidadão a ser recebido, no caso, né? Que é saúde, segurança, alimentação, cultura, entre outros. Isso aí, eu vou reformular sua frase aqui, ó. Isso aí é informação. É informação. A execução é outra Exatamente. coisa, né? Uma coisa é a informação. Eu vou fazer, depois se não der certo, a produção corta o vídeo lá. Mas vamos lá. Para quem está acompanhando pelo YouTube, vocês viram a explicação do meu grande amigo e professor Kleber Santos. Aí nós entendemos que vai aumentar a arrecadação e que essa arrecadação vai se tornar revertida em benefício para a sociedade. Para a sociedade. Você, a câmera da verdade aqui do meio, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, tá? E quem está nas plataformas de áudio, depois corre lá no YouTube e comenta. Coloca lá no comentário do nosso vídeo. Você acredita que isso vai acontecer? Sim ou não? É interessante saber como que a população vai... Qual a credibilidade de tudo isso. Exato. Em relação... Esse é o objetivo, tá, pessoal? Vai lá no YouTube, tá? No canal da Além da Conta. Se você já está aqui, coloca o comentário lá embaixo se você acredita que realmente essa arrecadação vai ser convertida em benefício para a sociedade. Tá? Muito bom. Que a gente quer entender a reação do público em geral em relação a essa informação. Voltando para o mercado contábil, tá? Mercado contábil que eu digo, empresário de contabilidade que obviamente atua também na área tributária, tá? Profissional de contabilidade, ele sempre teve, né? Para uns é problema, para outros nem tanto. Ele sempre, mas vamos colocar aqui, vamos romantizar a parada, não vamos partir para o livro caixa, Okay. Não é isso? Tudo bem. Nós estamos falando aqui de especialistas, né? Sim. Quem tem contador tem esse perfil de ser ali o expert no mercado tributário, na burocracia tributária, Sim. né? E obviamente colocar as empresas dentro de um compliance ali para evitar uma malha fiscal. Com a reforma tributária, então a gente, dentro do nosso podcast aqui, a gente falou de tecnologia, falamos do SPED, e do novo modelo de tributação que vem com a reforma, IBS, CBS, sendo os tributos envolvidos. O profissional de contabilidade hoje, ele está com a sua carreira arriscada, deixando de ser um especialista tributário, uma vez que a informação já vai provavelmente vir pré-preenchida para ele? Bom, aí que está o grande detalhe. Você que aqui acompanha o nosso encontro... Já pegou o código, hein? O fato é, quando você passou pelo curso de ciências contábeis e acabou esse curso, aí você faz uma MBA, pós-graduação, faz mestrado, e você tem o desejo de aplicar todas essas suas técnicas e doutrinas, agora é o melhor momento, porque você está tirando a muleta das questões burocráticas. Se aquele processo se tornar mais simples, mais razoável da sua interpretação, o contador, o especialista, precisa também entender que ele tem que se modelar para essa realidade, onde ele pode sim traduzir as informações do balanço e demonstrar com eficiência para que serve cada conta, qual é o objetivo do negócio. É prosperar, não é? Uhum. Hoje, o que a gente faz? A gente preenche declaração acessória, cumpre prazos e entrega. Ponto. Além disso, alguém aqui que está presente e assistindo, quantas informações você passa para o cliente do tipo, aonde que mais ele vende, qual é o seu maior fornecedor, quem é o seu maior cliente, quais são as contas contábeis que você consegue identificar
que você identifica os maiores gastos. Tem centro de custo a sua contabilidade? Não tem. Então veja que a gente tem muito espaço ainda para devolver informações que, a meu juízo, é o que mais interessa para o empresário. Devolver uma DAS, que é uma atribuição do contador, devolver um DARF, devolver uma declaração acessória, isso para o cliente, lamento dizer, por mais que você pode, e nós vivenciamos isso, sabemos que é muito complexo, para o cliente, e ele tem a menor ideia, ele só quer saber o seguinte, quanto ele pode e deve pagar dentro de um mês. Agora, quando você consegue fazer uma trilha acompanhada e dedicada, que teoricamente teremos mais tempo, então eu acho que o profissional da contabilidade tem uma excelente oportunidade para ser o protagonista. Afinal de contas, após a reforma estar, digamos, no start, quem vai processar isso? Ou seja, quem vai implementar isso? É a contabilidade, não é os advogados que vão fazer esse tipo de trabalho na prática. O cara que vai apurar o tal do IBS e CBS. Quem vai ser? A contabilidade. Sim. Quem vai fiscalizar? Então, este tal ambiente de apuração assistida, você vai ter que ter um compara. Então, ou seja, as atividades vão acontecer. Embora falam que vai ficar mais simplificado, até pode ser que melhore. Mas sempre vai existir uma interpretação. Porque se eu escrever, você aqui escreveu algumas informações, não é? Sim. Que facilita para o seu entendimento. Exatamente. Se eu olhar esse mesmo papel, eu vou conseguir chegar na mesma conclusão que você? Talvez não. Talvez não. Algumas, talvez muita parte sim. Mas Maurício, o que você quis dizer com esse quadradinho que você acabou de colocar aqui? Para você foi claro. E você acha que para as pessoas também seriam. Ou seja, por mais que um texto que você coloque na sua concepção está claro, para outra pessoa que vai ler pode ter interpretações diferentes. Então eu acho que difícil você exprimir todos os detalhes em palavras. Por isso que a execução e o dia a dia vai demonstrar se vai ficar tão fácil quanto parece. Mas para essa jornada, que possa ser consolidada como um todo, minimamente, sendo agora super pessimista, estamos falando de um mínimo 15 anos. Vamos imaginar sendo super pessimista que o contador... A transição? A transição. Meu Deus do céu, cara. Porque assim, nós temos aí basicamente, seguindo, né? Seguindo, veja só o raciocínio. Você tem 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 7. Só que você vai adicionar eventualmente mais 5 anos, porque é o período de prescrição. Você não pode eliminar o ICMS verdade, cara. como um todo. Nossa. Eu não posso desligar o ICMS assim do nada. E o ISS, por exemplo, PIS e COFINS que vão ser substituídos. Ele ainda vai ser elemento de fiscalização ainda por 5 anos. Prazo prescricional, né? Exato. E você imagina que esse período de transição, você naturalmente está vivenciando. Então, que fique registrado. Se você está agora ingressando no mercado e falar assim, eu não vou mais querer saber de ICMS porque ele vai ser... Vai acabar. Não, mas tem mais 15 anos para você aprender isso ainda. Ou seja, me parece razoável, Maurício, a gente levar a sério ainda esses tributos e não pensar que eu vou deixar de aprender. E mais um detalhe, se eu já não sei do ICMS hoje, eu tenho menos tempo para aprender. Porque quando começar a partir de 2026, eu vou ter que aprender do tal IBS e ao mesmo tempo vou ter que dar conta do ISS, do ISS. Você imagina quanto trabalho nós teremos. E digo mais, e que fique registrado você que está acompanhando empresário contábil. Você hoje apura 5 tributos, certo? ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. São 5. Está chegando mais 2. São 7. Pergunto. Como que ficam os honorários? Porque quando eu fechei os honorários, eu contabilizei 5 que eu ia entregar. 5. Agora chegou 2. Não é razoável, talvez, você aumentar os honorários que você cobrou? E ter uma receita recorrente maior. Exato. E a complexidade também vai aumentar. O seu custo fixo aumenta enquanto profissional, porque você tem um escritório e tem a sua equipe. Essa equipe tem que ter condições de executar. E você, obviamente, por ser um profissional, um empresário zeloso,
você vai investir nos seus profissionais. Uhum. Investir nos seus profissionais, seu custo aumenta. Se aumenta, como que você repassa isso para os seus clientes? Porque o nível de também, digamos, de risco de entrega sua aumenta. Porque você já tem um risco de 5 tributos que, teoricamente, você já deveria conhecer. E que, ainda assim, você está aprendendo todos os dias algo novo. Estou dizendo que vai chegar 2 desconhecidos, que todo mundo vai estar aprendendo ao mesmo tempo. E estamos falando de 5 tributos com 15 obrigações acessórias. Exatamente. Aí Então, eu já tenho problemas aqui de manter esse processo. Chega mais 2 que eu nem sei como que isso vai funcionar exatamente. Então, me parece razoável, Maurício, nós pensarmos que assim, eu vejo um potencial imenso. E sendo muito pessimista, a contabilidade em si tem 15 anos. 15 anos para prosperar e ganhar muito dinheiro. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que a contabilidade é uma ciência e, como tal ciência, ela vai ser modelada. Isso eu acredito. A forma, eu acho que até inclusive que a sociedade encontra-se hoje, já enxerga o contador de uma forma diferente. Não é mais aquela pessoa só que basicamente é o famoso guarda-livro. Sim. Ele não. Ele já é uma pessoa que tem um papel importante. Então a gente vê alguns movimentos, por exemplo, do próprio Sescom, em parceria também com a Contimart, que promove diversos eventos aqui. A gente vê como que o contador está levantando a bandeira no sentido de que ele tem as informações e pode ajudar muito as empresas. Mas aí também, como você fala, não sei se... Bom, enfim, o primeiro passo. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Exatamente. Tem gente chorando que vai vir a reforma tributária, outros estão vendendo lenço para quem está chorando e falando, eu estou correndo atrás da informação, porque a informação é mais importante que a execução. Exato. Certo? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Aí você falou, e os honorários? Eita, professor Kleber Santos, tenho 5 tributos que eu cobro hoje o meu honorário, será que eu vou aumentar porque vai vir mais 2? E quando os 5 perecerem, a gente vai diminuir o honorário para cobrar só por conta de 2? Mas aí é daqui 15 anos, né? Exatamente. Aí daqui 15 anos a gente vê. Exatamente. Não sabemos ainda como vai ser. Porque daqui 15 anos o governo vai colocar mais coisinha também. Muito provavelmente. Se a gente pegar como recorte, quando foi o projeto SPED, falaram que ia ser só uma declaração. Mas não é isso que acontece. Você tem o SPED fiscal, SPED contribuições, ECD, ECF, REINF, E-social, e financeira. Tem um monte. E outras tantas. Então, assim... E não foi descontinuada nenhuma outra que Sim. nós já conhecíamos depois do SPED. Talvez da Com só, né? Talvez da Com, a DIPJ. Até a DIRF, que era para acabar agora, até não a DIRF acabou. também já acabou já, mas demorou bastante para que assim... Não, mas o ano que vem tem ainda, pelo amor de Deus. Sim, tem um recorte. Tem um recorte. Aí depois já é. Pô, tem contador aí que tá orando Pai Nosso desde... Já tem meia hora orando Pai Nosso. Tá aqui, ó, Pai Nosso que estás no céu, você, meu Deus do céu. De tudo que tá acontecendo aqui, não é verdade? Exatamente. Gente do céu, é muita coisa, mas dá para ganhar dinheiro, né, o Kleber? Olha, Não é só também... eu diria para você... Não é só pedrada, né? Dá pra gente também, né? Eu acho que sim, eu vejo que todos os momentos, se você conseguir prosperar, você conseguir entender que você funciona, porque às vezes você coloca muita dificuldade. Eu gosto de usar bastante exemplos que são do dia a dia. Vamos fazer o seguinte, você que gosta de futebol bastante, o colega aqui que também assiste a gente, com certeza vai entender esse tipo de exemplo. Falam-se que hoje o jogador de futebol ele precisa ter 1,80 m, ele tem que ser atlético, ele tem que ter, digamos que um preparo de entendimento de jogo fantástico, e se ele não tiver naquele modelo, praticamente ele não consegue jogar mais. Bom, eu posso usar um exemplo muito simples. O Messi não parece que ele é tão atlético, não parece que ele é tão alto, e mesmo assim ele sobressai sobre os demais. Quer dizer, o talento sempre vai sobressair, seja qual for a circunstância que se apresenta. E não só o modelo que se apresenta ali especificamente. Então, se o cenário hoje se apresentar de uma forma, mas se você busca o talento e você entende que pode contribuir de forma diferenciada, seja qual for o cenário, você vai prosperar. É o que eu imagino usando esse exemplo, que para mim é muito real. Quando a gente pergunta para os jogadores mais antigos se ele ia conseguir jogar nesse cenário hoje, principalmente os jogadores menores, né? Tipo Edilson,
Marcelinho Carioca, entre outros tantos que são baixos e são franzinos. Mas eles têm a técnica. Então a técnica sempre vai sobressair sobre qualquer circunstância. Então, esses caras, com certeza, se jogassem no futebol atual, teriam o mesmo sucesso ou, quem sabe, até mais. Na área tributária é a mesma coisa, né? O cara está bem Exatamente. informado ali, ele tem a técnica, ele conhece a legislação, ele não vai sofrer, não vai sofrer. Entendeu? A gente não vai ser só vidraça, né? Exatamente. Temos que estar preparados, acompanhando. E, de novo, a informação ela é mais bem valorizada do que a execução. Então, temos que saber qual é a informação que o mercado precisa saber. Se você tiver essa resposta, logo você tem um ticket maior. Caramba, e quando você tinha lá 17 anos, lá no escritório de contabilidade, passava pela sua cabeça viver tudo que a gente está vivendo hoje, cara? Não, Nunca. Nunca tive essa... Eu não imaginava. Naquela época, o meu objetivo era lançar notas, ser muito rápido, porque era a habilidade que eu tinha que ter. Digitador. Digitador, rápido. E aí depois que eu comecei a digitar bastante, eu pensei, bom, além de ser rápido, o mercado agora está pedindo que eu interprete também os fatos. Então, a cada etapa da minha carreira, eu fui adicionando uma habilidade a mais. E a partir dali, como eu tive que começar a interpretar, eu pensei, bom, mas como que eu faço isso? Era outra realidade. Eu fui buscar as informações. Na época, nós tínhamos uns cursos aqui que foi pioneiro, inclusive. Na época, nenhum sistema tinha, digamos aí, o desejo e iniciativa de fornecer cursos voltados à Educação. da educação. Fiz muitos cursos, inclusive aqui também na Contimarte. Simples Nacional, era um sucesso, né? Exato. Então, nós fomos ganhando novas camadas para que pudéssemos passar. E isso é natural até hoje. Então, eu acompanho o cenário e vejo quais são as habilidades que estão sendo exigidas para que eu possa prosperar no meu negócio. Se eu perceber que estão exigindo uma habilidade que eu não consigo atingir mais, das duas uma, ou eu tenho alguém do meu lado que saiba fazer isso, ou simplesmente eu não consigo mais atuar. Eu tenho amigos, Maurício, que são exímios tributaristas, mas um zero à esquerda quando você fala sobre universo SPED. Então, ou seja, para ele conseguir executar o trabalho como um todo, ele tem que ter ao lado pessoas que entendam também na parte operacional. Mas eu conheço colegas, assim como eu também, que navega tão bem no entendimento tributário da essência da matéria, como também na execução, no entendimento dessas declarações acessórias, isto é, como que eu tenho que colocar cada campo as informações. E aí é a união perfeita. Onde você se encontra? Agora, se você não tem nenhum outro, ainda há tempo. Dá para você buscar essas informações. Kleber Santos. Ô, Kleber, passa pro pessoal também o seu arroba aí, pô, pro pessoal te encontrar, né? Pelo amor de Deus, a gente não vai acabar ainda não. Calma, mas a gente... @prof.kleber.santos. prof.kleber.santos. Exatamente. Show, muito bom, hein, pessoal? Te encontra, lá tem muita novidade, lá você sempre está postando alguma coisa, né? E sempre foca nessa frase, cara. A informação, ela é mais valiosa e mais importante que a execução, né? Exato. Vamos fazer um resumo aqui do nosso podcast de hoje? Por favor. Olha que bacana que ficou. Nós falamos de mercado tributário, né? De quando você começou, né? E, obviamente, a realidade de hoje. Sim. Então, a gente falou aqui de processos, as oportunidades que esse mercado traz e que pode trazer, né? A gente falou de tecnologia, falamos do SPED, e a gente falou também de pessoas. Olha que bacana. Sim. Toda essa junção aqui é o segredo do sucesso que o profissional de contabilidade tem hoje, né? Ele administrar bem os processos, a informação, né? Ter a tecnologia. Aliás, a tecnologia hoje facilita demais esse negócio aí, né, cara? Seguramente. Sem a tecnologia, com a quantidade de informações que nós temos que absorver, é impossível. Então, hoje em dia, para você conseguir, por exemplo, fazer a contabilidade de um mercadinho pequeno, sem tecnologia você não consegue. Não consegue. São mais de 5.000 itens, cada item tem uma tributação diferenciada e caso você não acompanhe essa tributação, automaticamente faz com que aquele contribuinte pague mais tributos do que deveria.
Então, a forma que você vai lidar, inclusive com esse pequeno negócio, é muito sensível. Então, essa burocracia, como bem você colocou, que o nosso sistema tributário exige do profissional para fazer a sua apuração, e fora a dinâmica de como que o fisco está atuante rápido, nesses dados seguramente requer aí uns cuidados e zelo sem precedentes para o profissional que vai atuar com essa área especialmente. Processos, pessoas e tecnologia. Pessoas, gestão de pessoas. Para a galera que está acompanhando hoje aqui o nosso podcast, se você é um empresário contábil, investe ali em tecnologia e investe na atualização dos profissionais, já começa por agora. Com certeza, eu acho que Nada de deixar para 2026, né? A palavra de ordem, cara, é agora. Vou usar outro exemplo. Quando você resolve correr uma prova de 5 quilômetros, não é muito, hein? Eu não manjo desses exemplos não, cara, desculpa. 5 quilômetros, se você vai dar uma prova. Aí você se inscreve, e aí tem a previsão aí talvez de 2 meses para acontecer. Hipoteticamente. Vamos melhorar. 6 meses para dar mais emoção. Você pagou. São Silvestre, ó, final do ano. Bom exemplo. Você se matriculou lá para participar da São Silvestre. Salvo engano, são quantos? 20 quilômetros? Ali já é um pouco maior. Beleza. Com subida. Aí você se inscreveu agora. Estamos caminhando para agosto, né? Sim. Passa setembro, passa outubro, passa novembro. Está chegando próximo à data que você está. E aí a pergunta que fica é: você acha mesmo que na hora que você pôr o seu tênis, que falaram que aquele tênis é confortável, que é maravilhoso, mas você não se preparou, você está um pouco acima do peso, você não se alimenta bem, não dorme bem adequadamente, qual é a chance para você conseguir chegar até o destino? Não, mas eu vou conseguir. A caminhada vai ser longa. E como vai ser essa situação? Você vai vomitar, você vai cair, vai levantar? Não, mas eu vou conseguir. Mas não dá para fazer esse processo de uma forma mais, digamos, prazerosa? Eu me preparar para que eu possa estar nessa São Silvestre? Vai ser mais eficiente, né? Então, quer dizer, ao invés de você vomitar, cair, rolar, etc., você vai estar ouvindo um belo som, você está preparado, você já sabe qual é o percurso, você já sabe quais são os pontos de maior dificuldade, que é ali na Brigadeiro. Quem já teve a oportunidade, por exemplo, de correr, sabe que essa parte é mais sensível. Uma subida. Aquela subida que quando você passa de carro, Maurício, você fala, não é possível que aqui tenha uma subida. Mas vai um dia correr ou andando para você ver se não é íngreme. Então é ali que você sabe que você precisa do gás, mas o seu psicológico já está preparado. E é a mesma coisa que nós vamos nos deparar. Então, assim, a reforma tributária é uma maratona. Se nós não nos prepararmos desde agora, quando chegar no dia, a gente vai sofrer demais, sem necessidade, sendo que nós estamos aqui promovendo a informação, mostrando que já tem um belo de um texto, sob o ponto de vista já de interpretações. Já tem um projeto de lei complementar, o 68 de 2024. Pode baixar esse projeto para começar a fazer as suas impressões, para que assim você já possa entender como que vai funcionar a sua dinâmica. E tem mais, hein, Kleber? A gente já tem prova de que isso que você está falando é tudo verdade. Sim. Né? Fatos que mostram que isso tudo é verdadeiro. A gente já teve implantação de EFD e ICMS-PI. Exato. Aí depois vem a implantação de EFD contribuições. A gente teve a entrada de EFD REINF. Isso aí. Então, quando a gente falou dessas obrigações acessórias, lá atrás, sempre teve alguém que falou assim, você não vai dar nada não. Isso não vai entrar. Não, até sair isso daí. E-social. Exatamente. A gente está aqui falando da área tributária, mas Sim, é válido a gente dar esse exemplo. E quanta gente falava, o e-social, não, isso aí não, o Brasil não tem condições de fazer. Eu ouvia, cara, na sala de aula. Não, o Brasil não tem condições de fazer isso aí não. Não, isso aí não vai dar certo não, aqui é tudo bagunçado. Olha aí hoje, né? Olha hoje como é que tá. Que loucura que é, né? Então, não vamos errar de novo no mesmo lugar, né, Kleber? Exato. Eu acho que esse exemplo, talvez, da maratona casa muito bem. Não vamos tropeçar na mesma pedra de novo, Exato. Né? Eu acho que é importante. Eu acho que se você conseguir se preparar melhor, não tenha dúvida. E o detalhe é que, assim, você pode, de repente, chegar lá na rampa do Brigadeiro e desistir. Enquanto vai passar um monte de pessoas com um fone bonito, caminhando adequadamente, correndo, felizes, e você
está simplesmente ficando para trás. E o queniano está lá na frente. Dando risada. Professor Kleber Santos, fala um pouquinho da Net Fiscal para a galera. Claro. A Net Fiscal é uma plataforma dedicada exclusivamente para os profissionais da área fiscal. A ideia da Net Fiscal é ser, então, uma pílula sobre assuntos que estão no dia a dia. Uma aula todas as segundas-feiras, ao vivo, com uma duração máxima de 1h30, onde o tema vai ser exercitado em ordem prática. Como que, de repente, você escritura um documento fiscal no SPED, como você apura um crédito, como que o Supremo Tribunal Federal decidiu um caso. Enfim, são casos que nós vivenciamos no dia a dia. Sabe aquele ponto que você quer esclarecimento? A Net Fiscal traz. E a nossa escola tem mais de 200 aulas já disponíveis para você ter acesso. Temos trilha do ICMS para você se tornar especialista em todas as unidades federativas. Quer se tornar especialista em PIS e COFINS? Temos cursos. Então nós temos as aulas para tirar as dúvidas pontuais sobre temas e temos os cursos que são mais densos, com mais, digamos ali, detalhamento sobre um assunto que você julga que precisa de mais camadas. Esta é a Net Fiscal. A cara da Net Fiscal é você e a Grazi Santos. Grazi Santos, a gente quer muito você aqui também no podcast para bater um papo com a gente, viu? Exato. E aliás, um dia a gente volta para falar de recuperação tributária, que é um mercado aí também que tá top, né, cara? Os caras estão voando com esse negócio aí, né? Sim, porque a gente percebe que, assim, em razão dessas interpretações contrárias e como a legislação ela muda com muita velocidade, as interpretações também acontecem. E fora que o volume de dados é muito grande. A chance de um profissional contábil ele acabar apurando de forma inadequada é imensa. E não é porque talvez ele não seja bom o suficiente, é porque o volume é significativo, o que naturalmente pode provocar cálculos inadequados. E é nesse momento que a consultoria ela entra para buscar os ajustes necessários, o que naturalmente gera também um ganho para a empresa de consultoria que está trazendo uma questão nova que não foi assistida anteriormente. Muito bom. Você lembra do arroba netfiscal? Como que é? Sim, @netfiscal. Simples assim. Então acertei, hein? Acertei na propaganda. Sim. Entenda, pessoal. Hoje se fala muito do modelo de contabilidade consultiva. Sim. Mas o departamento fiscal ali, o departamento tributário também tem que ser consultivo e estratégico, né? Passamos aí por todo esse movimento de transformação também no mercado tributário e hoje você tem que ser ali um estrategista que traga resultado para o empresário também, né? Sim. Independente da ordem que seja ali, contábil, tributário ou DP. Cabe lembrar aqui também hoje no nosso podcast que o fiscal também é estratégico para uma empresa, né? Com toda certeza. Inclusive, tanto é verdade que nós temos uma outra empresa chamada KA Soluções Tributárias, que também nós estamos disponíveis para estar dentro dessas empresas, da área fiscal especialmente, acompanhando e dando todo o suporte sobre essas atualizações e rotinas do dia a dia que acontecem, que o profissional precisa pedir esclarecimentos de como lidar com aquelas questões. E essa consultoria, então, tem o objetivo de orientar de forma preventiva para que aquele fato não aconteça. Então a gente sempre diz, não sei se já aconteceu com você, Maurício, mas sabe aquela coisa que falaram para você assim, olha, é importante você não parar o carro desse lado, aqui não é interessante, você não tem seguro, aí fatalmente roubam o seu carro. E aí sabe aquele seguro que falaram que era caro, que era ruim, que não era bacana, então aí você vai querer comprar o seguro naquele momento. E, eventualmente, como o tempo vai passando, o valor vai ficando cada vez mais caro. Então, você que quer segurança, quer conseguir entender como aquilo pode melhorar o alcance da sua contabilidade, desde já comece a pensar. Não vale a pena ter uma consultoria parceira para acompanhar as suas atividades? Porque, senão, seu carro vai ser roubado e depois não adianta mais você ir na delegacia sem nenhum tipo de informação, porque o seu carro fatalmente nunca mais será encontrado. É importante ter essa assessoria. Quem quiser saber sobre a KA Soluções Tributárias, manda um direct lá no @prof.kleber.santos que ele vai te responder aí e vai ficar show de bola, Kleber, meu amigo, meu professor, cara fera demais aí, que eu tô feliz demais por receber ele aqui no Além da Conta hoje.
Vamos para nossa reta final? Vamos para o quadro Conta Pra Gente? Claro, O Conta Pra Gente hoje está descaracterizado, porque... porque hoje eu não trouxe o meu óculos, tá? Mas a gente vai no freestyle mesmo. O que é o Conta Pra Gente? É um quadro que a gente faz aqui, onde eu faço algumas perguntas para você e você responde ali de bate pronto, tá? Claro. Mas hoje foi descaracterizado, que chato. Ainda bem que eu escrevi bem grandão aqui para eu poder ver. Claro. O pessoal fala que o óculos é para fazer charme do quadro. Não, é que eu não enxergo mesmo. Tá legal. Eu vou pedir para você, então, no quadro Conta Pra Gente, fazer uma análise rápida e direta sobre o mercado tributário. Quando que você atuou? Com 17 anos? Foi lá em meados de 2002. 2002, 20 anos atrás. 2000 é por aí. 2001, 2002. 20 anos atrás e o agora. Como que você define, analisando passado, presente, como que você prevê o futuro do mercado fiscal, do mercado tributário? Bom, eu não sou tão saudosista, não. Eu acho que nós evoluímos muito. Eu não voltaria para o tempo que nós estávamos. Eu acho que a informação... hoje ela vem de uma forma mais eficiente, mais rápida, fácil para você localizar. No passado era desafiador para a gente poder identificar, as informações só eram presenciais ou impressas. Hoje nós vivemos uma informação melhor. Você pega o celular, você tem esse dado. Portanto, eu acho que nós evoluímos muito. Eu fico muito entusiasmado por que vai estar por vir. Se agora eu já me sinto confortável com as informações que nós temos, o que dirá mais para frente o que vem de melhorias. Eu sou uma pessoa realmente entusiasmada pela área tributária. Eu acho que ela evoluiu muito em relação à informação, eu diria para você. Que a complexidade desde 17 anos de idade até hoje existe, para mim é igual ou pior da mesma forma. Mas o que é diferente dessa época é a informação, que nós temos mais fácil para tê-la do que tem no passado. Para o professor Kleber Santos, você é 100% a favor da reforma tributária? Eu sou 100% a favor da reforma da simplificação. Eu acho que nós precisávamos, de fato, uma simplificação, porque da mesma forma que a gente imagina que assim, o profissional da área fiscal vai acabar, mas você mesmo que levantou a bandeira que você não aguentava mais, que você precisava ter essas declarações acessórias, então não me parece um discurso contraditório. O mesmo cara que questiona é o cara que questiona porque vai ter. Se você queria uma simplificação, tá aí. E agora? Como que você vai lidar com ela? Tá com medinho de conseguir se manter atualizado? Então, assim, cuidado com o que você pede. Vai para cima, né? É como você uma vez falou para mim, eu nunca mais esqueci. Tem que estar com o meião levantado, né? Tem que estar com o meião levantado. Para entrar no jogo. Alguém pode te convocar. Então, acho que você tá ali, meião levantado a todo momento. De repente, não torcendo para os seus colegas, é claro, não se machucar. Mas se te perguntarem... No dia que te chamarem... Vou chamar, você tá pronto. Tá pronto, né? Professor Kleber Santos, ele prefere um terno e uma camisa ou uma camiseta e uma bermuda? Olha, por incrível que pareça, eu acho que gosto de um... todo mundo aqui vai achar que isso é mentira, mas na verdade uma camisa ou uma regata e uma bermuda para mim seria perfeito, cara. Me sinto bem mais à vontade assim, mas a profissão exige um alinhamento necessário. Uma regatinha, né, professor Kleber Santos? Aí vem a última do Conta Pra Gente. Sim. Professor Kleber Santos já foi modelo, sim ou não? Meu Deus, cara. Essa eu vou deixar vocês curiosos. Se você tem... Você vai falar. Se você tem curiosidade para saber se eu já fui modelo, @prof.kleber.santos. Me chama no direct para a gente poder responder essa sua pergunta, porque tem geral essa curiosidade, não é? Essa eu vou deixar para você depois de perguntar. Eu sei a resposta. Professor, que da hora, cara, que da hora. Olha para a câmera da verdade ali e dá uma dica cultural para a galera de um livro, de um filme, de uma série, o que você acha que é interessante para o pessoal acompanhar, ler, assistir. Uma série que me marcou bastante, eu assisto constantemente, que pena que acabou, é a Suits. A Suits é uma série dedicada a advogados. Genial, que é repleta de debates e circunstâncias de alta pressão, que faz com que você consiga extrair alguns dados de como lidar com
questões que nós vivenciamos, que é a pressão. Todo mundo sabe fazer um balanço. Eles vêm na faculdade, que você faz lá o débito e o crédito, você consegue fazer isso. Só que quando você tem um fator pressão, parece que você esqueceu tudo. Não é assim? Quando você estuda para a prova, 10. Quando você vai fazer a prova, 0. Então, por que isso acontece? E nesse seriado, ele fala muito sobre isso. De que você precisa estar pronto, meião levantado, se preparar para situações. Então, ele tem alguns debates e alguns episódios que são fantásticos. De como que a parceria, a lealdade entre os profissionais faz toda a diferença para que a gente possa ganhar maiores resultados. E tem uma frase muito engraçada de um dos personagens, que é o Harvey, que é um dos protagonistas. Ele diz o seguinte, que a vida é assim, e ele gosta assim. Então, só para destacar que o céu é o limite para você, contador, que aqui está nos assistindo. E esse é o nosso querido professor Kleber Santos, CEO da Net Fiscal, professor universitário, professor aqui da Contimatic Academy, meu amigo e meu professor também do MBA. Muito legal e a dica é show. Cara, a gente vai finalizar o nosso podcast Além da Conta. Quero te agradecer mais uma vez, meu irmão, a admiração que a gente tem aqui por você, pela sua capacidade de passar o seu conhecimento, né? De estar sempre com o meião levantado todas as vezes que eu... Kleber, me salva aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você está sempre junto com a gente. É um cara que é parceiraço. Então, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. Muito obrigado pela amizade, pelo conhecimento que você me transmite. E deixa ali, ó, na câmera da verdade... Um beijo pro papai, pra mamãe e pra Cecília. Claro. Bom, por fim, deixo uma mensagem que me representa bastante, que feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, acho que nesse nosso bate-papo também aprendi bastante aqui, refleti bastante, sobretudo alguns pontos que eu acho que é interessante. Ano 2026, ano de Copa, será que de repente isso vai interferir efetivamente para você profissional ou para o mercado um todo? Isso vai colocar como fosse um pano preto ou um pano escuro para que as pessoas não dêem mais atenção a isso? Cortina de fumaça? Cortina de fumaça. Então, eu acho que são questões que a gente precisa efetivamente levar mais a sério. Eu sempre digo que a vida adulta é difícil, porque são escolhas. Nós não fazemos tudo o que nós queremos. Se fosse assim, você só queria acordar 11 horas da manhã, comer pizza ou comer qualquer outra coisa. Você tem que tomar alguns cuidados para que assim você tome as suas melhores escolhas. E eu acho que isto é a vida adulta. É não fazer só o que a gente quer, mas fazer o que precisa. Muito bom. Kleber, você é além da conta, cara. Por Valeu. Isso que você está aqui com a gente. Obrigado. Para você que acompanha a gente aqui, o podcast Além da Conta, muito obrigado por acompanhar a gente. Se está no YouTube, não esquece de se inscrever lá no canal, hein? Para você ficar atento a tudo que acontece aqui no canal Além da Conta. Deixa seu like aqui para o nosso vídeo ter mais visibilidade. E para você que está acompanhando através das plataformas digitais Deezer, Spotify, Apple Podcast, muito obrigado por acompanhar com a gente até agora. Segue lá, professor Kleber Santos, no @prof.klebersantos. Oh, meu Deus do céu. @prof.kleber.santos, tá bom? E segue também esse apresentador que vos fala, @Maurício Barros Contador. Um grande abraço para você, eu te encontro no próximo episódio do podcast Além da Conta, o podcast feito para você, contador e contadora, que é muito além da conta. Valeu, Kleber! Tamo junto. Tchau, tchau, pessoal!